Elo Batalha, já estamos com a nossa entrevistada aqui no nosso estúdio. Apresente ela para os nossos ouvintes, Elo. Vamos nessa. Hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Maria Eduarda, nessa edição especial em apoio ao Abril Marrom, que é o mês de conscientização sobre a prevenção da cegueira, né? Então, doutora Maria Eduarda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Deixa Eu Te Contar. Quero que você se apresente aqui pra gente. Olá, boa tarde Nilo, boa tarde Lô, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mirante FM, é um super prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a doutora Maria Eduarda, sou médica oftalmologista, especialista em plástica ocular, vias lacrimais e órbita, atendo atualmente no HRO, na V+, e estou aqui disponível para conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Maravilhoso. Olha, a gente sabe da importância e da relevância desse assunto e agora a gente estava conversando ainda há pouco nos bastidores, que é um assunto que a gente tem que ter um cuidado desde o momento em que a criança nasce. Não é uma coisa só daquele período da velhice, não. Eu queria que a senhora explicasse quais são as enfermidades mais comuns nesse período em que, após o nascimento, a gente tem que se preocupar. Muito bom. Então, Nilo, essa iniciativa, né, do Abril Marrom, ela é muito interessante para conscientizar a população sobre a importância da saúde ocular e da prevenção de doenças oftalmológicas, né? Realmente, igual você falou, o cuidado oftalmológico ele tem que ocorrer desde o nascimento e percorrer a vida toda, fazendo esse acompanhamento dos pacientes, né? Não existe aquela ideia antiga que o paciente só deveria ser visto quando nascia no teste do olhinho e depois seria visto só quando começasse a apresentar alguma dificuldade visual mais adulto, né? Então tem que fazer um acompanhamento desde o nascimento, acompanhar ao longo da infância, vida adulta e depois também pela vida inteira, realmente. A gente tem que ter bastante atenção com as crianças quando elas nascem, né? Fazer o exame completo oftalmológico, mapeamento de retina, para avaliar se o paciente teve um desenvolvimento correto, né? Do sistema visual como um todo e se precisa de alguma intervenção oftalmológica. Então, alguns casos que chamam a atenção pra gente nas crianças são pacientes que nascem com quadros graves de catarata, né? Nesse caso, o paciente não vai ter um desenvolvimento ocular adequado se não for feita uma intervenção oftalmológica. Pacientes que podem ter acometimento por retinoblastoma também precisam ser diagnosticados e o quanto antes isso ocorrer, melhor vai ser o prognóstico, né? Também avaliar crianças que podem apresentar os desvios oculares, né? Os estrabismos, porque existem quadros de estrabismo que podem ser melhorados, né? Na infância, ali no desenvolvimento da criança e evitar que o paciente tenha algum problema visual pro resto da vida, entendeu? Muito bom. A maioria dos casos de cegueira são tratáveis? Então, essa questão de cegueira, né, a gente tem que conseguir dividir um pouco entre as cegueiras reversíveis e os quadros irreversíveis, né? O mais comum de todos, dos casos reversíveis, são aqueles pacientes que têm catarata, né? A catarata, quando diagnosticada e operada por um especialista, ela tem ótimos índices de recuperação. Os pacientes realmente recuperam a visão, né? Também existe aqueles pacientes que têm uma baixa acuidade visual relacionada à falta do óculos, né? Tem pacientes que não conseguem enxergar bem porque eles não conseguiram ter a possibilidade de passar por um oftalmologista e receber a refração adequada, né? E já tem casos também que não são reversíveis, como o glaucoma, por isso que a gente tem que intervir o quanto antes e começar o tratamento. Doutora, a incidência hoje de problemas relacionados à saúde dos olhos, ela é muito grande e eu queria saber se existe um impacto desse novo comportamento das crianças, dos adultos passarem muito tempo em frente às telas. Tem gente que faz isso por conta do trabalho. Tem outras pessoas que têm bastante tempo hoje para ficar ali passando. Tem gente que assiste uma série inteira, uma novela inteira, passa praticamente boa parte do dia em frente a um minúsculo aparelho de celular. É verdade. Isso realmente é uma realidade na nossa sociedade atual, né? Tanto o lazer quanto o trabalho hoje em dia estão diretamente relacionados ao tempo de tela. Mas, sem dúvidas, o tempo de tela exagerado na infância, principalmente ali na primeira infância, pode interferir no desenvolvimento visual. Por isso que é muito importante os pais estarem atentos a qualquer sintomas que os filhos passarem a apresentar e também a essa exposição ao tempo de tela, né? E aí já procurar um oftalmo que possa fazer todo esse assessoramento do desenvolvimento visual da criança e dar as instruções que precisam ser fornecidas. A senhora recomendaria, antes de fazer a matrícula na escola, tá iniciando ali aquele processo de educação do seu filho, consultar um oftalmologista é importante? Nilo, essa sua pergunta é super interessante, com certeza. Antes mesmo da criança entrar na idade de frequentar a escola, é importante que a gente faça o acompanhamento, até para poder diagnosticar doenças previamente
realmente fazer o tratamento correto. Mas principalmente nessa época que a criança vai começar a frequentar a escola, também é interessante, porque às vezes a criança apresenta dificuldades na escola, dificuldades no desenvolvimento, porque ela não está enxergando bem, ela não consegue aprender a ler, escrever corretamente, não consegue interagir na sala de aula, prestar atenção no que está sendo falado, porque ela não está enxergando. Maravilha. Elô Batalha. A gente tem alguma rotina, né, para os nossos olhos, pra gente cuidar melhor? Quantas vezes ao oftalmologista durante o ano? Como é que a gente deve lavar aqui, né, os nossos olhos? Porque eu sei que tem sabonetes específicos para isso, mas tem que ser assim mesmo? Fala pra gente. Perfeito, Elô. Pergunta muito pertinente. A gente tem que ter um cuidado oftalmológico regrado, né? Então, assim, o ideal, paciente que não apresenta nenhuma queixa oftalmológica, é que mesmo sem sentir nenhum sintoma, ele vá ao oftalmologista uma vez ao ano. Mas no momento que a gente percebe algo de estranho, algum sintoma, já procurar o oftalmologista. Não tentar fazer um tratamento por conta própria, ir na farmácia, comprar um colírio que acha que não vai afetar muito. Na verdade, isso várias vezes é extremamente prejudicial para a visão. Tem vários conservantes, né? Perfeito. Existem colírios que usados no momento inadequado, na patologia inadequada, pode prejudicar muito a visão, entendeu? E continuando sobre a sua pergunta, é interessante, além de fazer essa consulta regular ao oftalmologista, é interessante também que tenhamos cuidados, né, na nossa rotina. Então, a gente sempre indica nos consultórios a higiene dos cílios, né, que é fazer essa higiene regular dos cílios todos os dias, de manhã e à noite, né, de 12 em 12 horas, que consistiria na lavagem dos cílios com shampoo neutro, né? E aí tem vários no mercado. Doutora, você tocou num assunto muito particular e interessante, principalmente para o público feminino, porque tem muitas mulheres que hoje elas têm um cuidado assim muito, mas muito excessivo, até diria, com os cílios, né? Tem umas mulheres que elas parecem que tem uns cílios assim, que tem uns 30 centímetros. O cílio chega logo na frente, né? Pois é. E tem aquelas também que fazem o uso das maquiagens durante o dia e tudo. Tem algum cuidado assim que você recomendaria para essas mulheres? Qual seria aquele limite? Qual que seria o cuidado na hora de remover a maquiagem, cuidar dos cílios também? Perfeito, Nilo. Isso é um assunto muito atual, né? Porque, de fato, hoje em dia tem vários tratamentos estéticos para os cílios, né? Só que a gente tem que lembrar que os cílios estão diretamente relacionados com os olhos. Então, às vezes, se for feito usado alguma cola, algum produto nos cílios, pode escorrer nos olhos e a gente pode ter consequências graves, né? Pode desenvolver quadros de ceratites, de desepitelização, de úlceras corneanas. Então, nesse caso, assim que você perceber que o olho ficou um pouco vermelho, sentir uma irritação, é super necessário que você já procure um oftalmologista de maneira urgente e também tenha cuidado em relação a quais procedimentos você pretende fazer, né? Eu sempre indico primeiro conversar com o seu oftalmologista e caso você opte por fazer esse procedimento de extensão de cílios, enfim, você procure um profissional, né, que seja de confiança e também tenha todo o cuidado para esses produtos usados nos cílios não entrem em contato com os olhos. Maravilha. Com certeza. O estilo de vida também, a atividade física, a alimentação estão completamente ligados, né, à saúde dos olhos. Com certeza, Elô. Isso é uma coisa que às vezes os pacientes não têm tanta dimensão, né? Como a saúde do corpo pode afetar na saúde dos olhos. Então, um dos problemas graves que a gente tem na parte de saúde ocular é a retinopatia diabética, né? Que é o acometimento da retina pela diabetes. Tem também retinopatia hipertensiva, que é esse acometimento da retina pela hipertensão. Então, é super necessário que você controle de uma maneira geral as comorbidades, como diabetes, pressão alta, não é mesmo? Tenha um estilo de vida saudável para evitar repercussões oftalmológicas. E para quem é recomendado a cirurgia refrativa, né? Uhum. Eu sei aí que tem a LASIK, tem PRK, são só esses dois tipos de... Atualmente, esses são os dois tipos mais empregados, né? E assim, a cirurgia refrativa, ela tem inúmeras vantagens, né? Desde a parte de poder tornar o paciente mais independente dos óculos, né? Que quem usa óculos sabe que é algo que ele necessita estar sempre por perto, como também poder
paciente não precisar ter tantos cuidados, né, com a lente de contato, que a gente sabe que lente de contato é algo muito bom, dá muita independência, mas tem que ter cuidado, porque se dormir com a lente de contato, não fizer a higiene correta, passar do tempo de uso da lente de contato, o paciente pode ter problemas graves, como úlceras de córnea. Então, a cirurgia refrativa, ela acaba conseguindo dar essa independência, tanto do óculos quanto da questão da lente de contato, mas vai depender da indicação de cada paciente. Justamente. Tem alguma idade mínima, assim, que pode já começar a pensar? A cirurgia refrativa, geralmente a gente pensa em indicar em pacientes que já estão com um grau estabilizado, né? Okay. Então, geralmente, a partir de 21 anos, a gente começa a avaliar se o paciente tem condições de operar. Maravilha. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Maria Eduarda, médica oftalmologista, veio falar com a gente sobre a importância dessa conscientização coletiva do Abril Marrom. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente vai estar de volta e aí a gente vai estar discorrendo mais sobre esses assuntos tão relevantes que são a saúde dos olhos, tá bom? Daqui a pouquinho, é só ficar ligado aqui na programação do Deixa Eu Te Contar. Estamos de volta trazendo mais um detalhe todo especial para você não esquecer que aqui você também pode ganhar ingressos para curtir o circo que está fazendo o maior sucesso, já chegou arrebentando, bilheterias esgotadas e está esperando você, principalmente já que está chegando um feriadão prolongado, o Circo Celestia vai reunir toda a família. Elô Batalha, fala aí o que o nosso ouvinte tem que fazer para ganhar esses ingressos. Tem que acertar nossa palavra premiada de hoje, né? A gente temos já deu aí dicas aqui, muitas dicas para vocês e vocês, claro, podem aí pegar essas sugestões e já mandar aí a sua dica de hoje para o nosso WhatsApp 991619696. E a gente continua recebendo a nossa convidada de hoje, a doutora Maria Eduarda, falando sobre assuntos relacionados à saúde dos olhos. E a gente já está recebendo aqui inúmeras perguntas, questionamentos, dúvidas dos nossos ouvintes. Recebemos aqui a mensagem do Júnior, que acabou de enviar um áudio e a gente vai colocar agora no ar para que a doutora possa ouvir também. Elô, a gente vai dar um headphone para ela, tá bom? Para que ela possa. Vamos fazer o seguinte, você vai dar o seu headphone para ela só enquanto ela ouve aí a pergunta do nosso ouvinte. Vamos lá então, a pergunta aqui do Júnior, que está ligado com a gente e mandou uma dúvida. Doutora, o uso de colírio, esses colírios, às vezes quando os olhos estão irritados, tem um colírio específico ou qualquer colírio que vende na farmácia é recomendável para esse tipo de limpeza nos olhos? Essa é a minha pergunta. Manuel Júnior, motorista de app. Boa tarde, Júnior. Essa sua pergunta foi muito interessante. De fato, quando o paciente apresenta algum tipo de irritação ocular, é sempre importante procurar o oftalmologista. Doutora, assim, tem muita dúvida com que tipo de colírio, geralmente nesses casos, a pessoa pode usar. Eu queria que você falasse também, mais uma vez, sobre o risco de usar o colírio errado. Exatamente, Nilo, isso é uma realidade, né? Os colírios, embora pareça algo simples, não é. O colírio, cada um tem uma indicação correta pro problema ocular que o paciente está apresentando. Então, mesmo se for uma irritação ocular, que à primeira vista parece algo simples, sempre é importante ser avaliado pelo oftalmologista, porque a gente tem desde colírios que são apenas lubrificantes oculares, né? Que simulam uma lágrima artificial, como também colírios com antibióticos, corticoides, que se mal indicados, mal usados, eles podem acarretar graves problemas oftalmológicos. Ou seja, pode piorar a situação, né? Sem dúvidas, eu já peguei vários casos que foram piorados por causa do uso incorreto. Muito bem, temos também a pergunta aqui do Ítalo do Maiobão, perguntando o seguinte: em relação aos motoboys, quais os cuidados devemos tomar? Essa pergunta do Ítalo também é muito interessante. Os motoboys é um público que a gente atende com frequência, né, nos consultórios de oftalmologia, porque pela atividade deles de estar andando de moto, algumas vezes pode estar com a viseira levantada, né, que não é o indicado, pode acabar entrando algum corpo estranho no olho ou até mesmo ressecando os olhos, né? Então, de orientação que a gente dá principalmente para os motoboys é sempre usar a viseira adequadamente fechada e ter também o cuidado de fazer avaliações oftalmológicas com frequência para avaliar se é necessário passar algum lubrificante ocular para melhorar esse conforto, né? Maravilha. Temos também a pergunta do de Deus, que diz o seguinte: boa tarde, de longe eu enxergo legal, agora de perto eu enxergo tudo turvo. O que pode ser? O que está acontecendo? Recado aqui do Neto.
Essa também é uma queixa oftalmológica muito frequente, né? Obviamente que todos os casos têm que ser avaliados individualmente, mas nesses casos, quando o paciente antigamente enxergava muito bem de longe e de perto, e agora começou a surgir uma dificuldade de perto, pode ser um quadro de presbiopia, né? Que é quando o paciente começa a ter dificuldade na acomodação e dificuldade para enxergar de perto. Esses casos a gente precisa passar por avaliação oftalmológica e, se necessário, prescrever um óculos. Muito bem. O Neto tá mandando aqui a seguinte pergunta: eu tenho o costume de usar soro fisiológico quando os olhos estão irritados. Isso é bom ou é ruim? Então, o soro fisiológico, ele tem momentos específicos que é bem indicado, né? Paciente que vai fazer compressas frias, né? Quando tá com alguma irritação oftalmológica. Só que tem que ter um cuidado com o soro fisiológico. Ele não pode estar aberto há muito tempo, ele tem que ser armazenado corretamente. Então, o ideal, se ele tem esse hábito, essa necessidade de usar um soro fisiológico, o ideal é que ele passe no oftalmo e a gente avalie um colírio lubrificante adequado para ele. Eu acredito que vai ser mais interessante do que ficar usando soro fisiológico de maneira contínua. Doutora, o Matheus, que trabalha lá no shopping da ilha, ele diz que passa o dia inteiro atendendo em frente a um computador em uma sala muito gelada. E quando ele sai do trabalho, diz que quando ele abre a janela do veículo dele, que aquele vento bate nos olhos dele, ele diz que todos os dias sente um lacrimejamento e uma lágrima com um pouco de sal. Ele diz que é uma lágrima meio que salgada. Isso pode ser um problema já, um indício de um problema na visão? Na verdade, esse caso dele também seria interessante fazer uma avaliação, né? Porque a oftalmologia ela é muito relacionada ao exame físico, né? Mas, de uma maneira geral, a gente pode falar que exposição contínua ao ar-condicionado pode acabar gerando um ressecamento ocular, né? Então, o interessante é que ele não ficasse tão exposto ao ar-condicionado continuamente, numa posição muito direta com os olhos, e também procurar seu oftalmologista para ser indicado um colírio que possa dar um conforto oftalmológico maior e diminuir essas queixas. Doutora, a gente fala muito da questão de beber água. Beber água para hidratar o corpo todo, isso também tem um reflexo nos olhos? Olha, todos os hábitos que a gente tem de uma maneira geral, que são saudáveis com o nosso organismo, também vão interferir na nossa saúde ocular, né? Então, o nosso olho também está diretamente relacionado com o bem-estar do nosso organismo. Então, a água é sempre necessária, né? Para todos os nossos órgãos. Maravilha, Elô, Batalha. Olha, tá vendo? Eu conheço uma galera, Nilo Gomes. Um beijo, minha mãe. Ela tá com um óculos tudo certinho, mas o óculos dela tá todo arranhado. Isso é horrível, né? Sem dúvidas, precisa de uma atenção especial, porque o óculos arranhado, ele não vai conseguir cumprir corretamente a função dele. Ela fica ali só forçando ali a vista. Não quer ir, que o óculos tá bom, comprei semana passada. Tá lindo, maravilhoso, mas tá todo arranhado. Além dos óculos, né, arranhados, um óculos sem o tipo de proteção adequada, que assim, a incidência de gente fazendo atividade física aumentou muito aqui na nossa cidade, né? Na nossa ilha. E domingo, principalmente, a gente olha ali na litorânea, tá lotada, tem gente que usa óculos, tem gente que não usa óculos. O óculos sem a proteção adequada, não precisa nem falar, né? Com certeza, Elô, isso é algo que tem que chamar muita atenção da população que se expõe ao sol, né? Precisa ter a proteção adequada, ser um óculos de qualidade, né? Com a proteção para incidência solar, principalmente aqui no Maranhão, que o sol é muito forte, então tem doenças oculares desenvolvidas pelo excesso de exposição à luz solar. Então, sem dúvidas, o óculos adequado de qualidade vai fazer diferença. Doutora, o que é o tratamento, a proteção UVA e UVB? Então, essa proteção, ela é diretamente relacionada, né, e usada para a proteção dos raios solares, né? Então, essa incidência solar exagerada, ela pode começar a gerar vários comprometimentos oftalmológicos e diferentes sintomas. Então, o paciente pode acabar se queixando daquela visão mais cansada, de uma visão mais ressecada, pode aumentar e acelerar o desenvolvimento de catarata, de pterígio. Então, de uma maneira geral, tem que ter esse óculos com proteção. Eu estava ainda há pouco lembrando aqui uma situação daquelas mulheres que gostam de pegar aquele bronze maravilhoso na praia, na piscina, vão para casas especializadas e aí elas ficam muito tempo expostas ao sol. Você recomendaria algum cuidado na hora de ficar muito tempo ali tentando pegar aquele bronzeado? Porque ao mesmo tempo os olhos também são afetados, né? De uma maneira geral, não falando nem apenas dos olhos,
olhos, a gente sabe que a exposição solar prolongada e sem a proteção, né, do protetor solar não é algo bom, é algo que vai causar prejuízos para o nosso organismo, né? E vale a mesma coisa para os olhos. Então, essa exposição ocular sem a proteção e por tempo prolongado pode acarretar problemas oftalmológicos. Inclusive, os cânceres que a gente tem de pele podem afetar os olhos, porque a gente pode ter um câncer de pele na pele das pálpebras. E às vezes tem até acometimento, cânceres que começam a invadir a parte oftalmológica mesmo, entendeu? Entendi. Estruturas do olho. Então tem que ter cuidado com isso também. Doutora, existe assim também uma preocupação muito grande com relação a um cuidado que você acabou de falar aí, o câncer do olho. Isso por muitas vezes acometem as pessoas na velhice, né? Mas pode também acontecer ali no período mais jovem da pessoa? Isso, pode acontecer sim. Na verdade, a gente olha o olho como um órgão pequeno, mas cada estrutura anatômica do olho pode ter uma patologia, né? Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com as pálpebras, como eu falei, pode ter câncer que vai afetar as pálpebras. Pode acontecer também lá quando a criança ainda é pequena, né, que é um caso comum, relativamente comum, né, que chama a atenção da gente, é o retinoblastoma, né, que é um câncer que pode afetar as crianças e a gente tem que ter um cuidado especial, fazer avaliação oftalmológica de rotina. Doutora, como que os oculistas, os oftalmologistas, eles estão engajados nesse Abril Marrom? Olha, eu acho que todo oftalmologista fica muito realizado com essa campanha, né? Porque a gente sabe como a visão faz diferença na qualidade de vida dos pacientes, tanto no trabalho, quanto lazer, quanto interação social, né? Então, de uma maneira geral, a gente está muito feliz com essa campanha e apostando que os pacientes vão cuidar cada vez mais da saúde ocular. Maravilha. Doutora, tem mais algo assim que você queira destacar, aproveitar a oportunidade, falar do seu atendimento, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Fiquei sabendo que você tem um Instagram aí com dicas maravilhosas. Quem tem dúvida, quem tem curiosidade, pode procurar você também através do Instagram, é isso? Perfeito, Nilo, isso mesmo. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É realmente um prazer para mim. Igual eu falei anteriormente, eu sou médica oftalmologista, né? Então eu realizo consultas de oftalmo gerais, mas também sou especializada pela USP Ribeirão na parte de plástica, né? De vias lacrimais e de óbito. Então, quem quiser me acompanhar, meu Instagram é doutora.mariaeduardaandrade. Maravilha. E eu queria que você falasse também os horários e os locais de atendimento. Perfeito, Nilo. Eu tô atendendo todos os dias da semana, basicamente, né? E eu atendo principalmente hoje em dia no HRO e na V+. Então, podem me encontrar literalmente de segunda a sábado em uma das unidades. É só chegar e procurar doutora Maria Andrade, que vai Maravilha. achar. Doutora, mais uma vez agradecer a sua presença aqui no estúdio, agradecer a sua bondosa gentileza em responder os nossos queridos ouvintes. Eu tô com mais um ouvinte aqui hoje, deixa eu saber se é algum assunto pertinente aqui. Vamos botar aqui. Boa tarde, meu nome é Marcelo. Eu gostaria de fazer uma pergunta da doutora a respeito do uso das lentes de contato. Eu ouço falar que o uso contínuo causa irritações, se isso é verdade ou não, ou qual é a maneira correta de usar as lentes de contato. Porque tem gente que dorme com lente de contato. É verdade, isso é um perigo, né? De fato, essa pergunta é muito interessante. Eu mesma sou usuária de lente de contato, né? Então, lente de contato acaba dando uma independência pra gente muito grande dos óculos, mas temos que ter vários cuidados, né? Então, lente de contato, você não pode dormir de maneira alguma com ela, tem que fazer a higiene correta com aqueles limpadores específicos para a lente de contato então não pode armazenar e limpar lente de contato com água de pia, com água filtrada, com soro fisiológico, entendeu? O soro fisiológico também não pode? Pra limpar a lente de contato, não. Tem que ser aqueles... Tá vendo, Elô? Já tá sabendo. Tá vendo aí? Aqueles líquidos específicos que vendem em farmácia, que são pra fazer a limpeza correta. Além disso, a lente de contato, você tem que respeitar o prazo de uso dela. Então, se for uma lente diária, você tem que usar de maneira diária, descartar depois. Esse mesmo cuidado serve para aquelas lentes artísticas que eu vejo muita gente usando em maquiagens, em produções de festas temáticas. As lentes coloridas, né? Só que aí tem muita gente que compra assim nos sites, eu comprei aqui e tal. Sem dúvidas, tudo que nós vamos usar nos olhos, que vai ter contato direto com os olhos, temos que ter muito cuidado. Então, essas dicas servem para todos os tipos de lente. Tá vendo aí? Procura se tá tudo certinho antes de comprar. Tem que andar na linha, Elô. Exatamente. Fica de olho. Verdade. Olha, mais uma vez agradecer a presença da doutora Maria Eduarda
Andrade tá aqui no nosso estúdio. Agradecer pela gentileza em atender os nossos ouvintes, bater um papo assim tão relevante e dizer também do nosso compromisso sempre que tiver algo assim que seja muito importante para a sociedade e a senhora encontrar um espaço na sua agenda, quiser vir aqui, as portas estarão abertas, tá bom? Com certeza, vai ser sempre um prazer. Maravilha. Elô Batalha. Muito obrigado, já comecei aqui a seguir para não perder nenhuma dica. Pois é. Então agradeço mais uma vez, Elô. Muito obrigada pela sua visita aqui hoje com a gente e as portas daqui da Mirante FM sempre abertas para esses assuntos, tá bom? Muito obrigada, Nilo. Muito obrigada, Elô. Tô à disposição sempre. Maravilha. Muito